Que alegria poder meditar mais uma vez na palavra de Deus com você. E eu te convido a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Crônicas, capítulo 14, a partir do versículo 13, que diz assim: Porém os filisteus tornaram e se estenderam pelo vale, e tornou Davi a consultar a Deus, e disse-lhe Deus: Não subirás atrás deles, mas rodeai-os por detrás, e venha eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um ruído de marcha pelas copas das amoreiras, então sairás a peleja, porque Deus terá saído diante de ti para ferir o exército dos filisteus. E fez Davi conforme Deus lhe ordenara, e feriram o exército dos filisteus, desde Gibeon até Gezer. Assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o temor dele sobre todas aquelas nações. Amém. A palavra de Deus. Essa passagem que nós acabamos de ler é mais uma das muitas batalhas que Davi enfrentou, né? Como sabemos, Davi era guerreiro e ele enfrentou e venceu muitas batalhas para o seu povo, né? Para Israel. E a gente vê aqui alguns segredos, alguns passos, né, algumas atitudes que Davi tinha e que fazia ele vencedor nas batalhas e que nós também precisamos adotar para a nossa vida, para a gente vencer as nossas batalhas diárias, para a gente enfrentar as lutas, os desafios que todos nós enfrentamos aqui na Terra durante, né, no decorrer da nossa vida. E a primeira coisa que nós vemos que Davi tomou como atitude diante dessa batalha, quando ele estava ali cercado, né, pelos filisteus, quando os filisteus subiram em guerra contra ele, foi que ele consultou Deus, né? A palavra de Deus diz: e Davi tornou a consultar Deus. Então a gente vê que era um hábito de Davi, que ele, antes de entrar numa peleja, antes de tomar alguma decisão, constantemente nós vemos Davi tomando essa atitude de consultar a Deus, de perguntar se ele deveria ou não entrar naquela peleja, se o Senhor era ou não com ele. Então nós precisamos tomar essa atitude, nós precisamos ter esse hábito na nossa vida, de consultar a Deus, de perguntar se o que nós estamos planejando é da vontade de Deus, se nós devemos ir por esse caminho ou por aquele outro caminho. Nós precisamos perguntar a Deus, buscar saber a vontade de Deus, saber a orientação de Deus, antes mesmo de nós entrarmos em alguma situação, né? E outra característica de Davi que nós vemos aqui é que ele perguntou a Deus, o Senhor deu a estratégia e ele obedeceu. Porque às vezes a gente pergunta para o Senhor nos dá a estratégia, mas ainda assim a gente quer fazer do nosso jeito. E a estratégia de Deus foi essa: Davi, você vai por detrás deles, né? Vai vir pelas amoreiras, vai ficar debaixo da copa das árvores, e quando você ouvir um ruído de marcha, você ataca, né? Porque aí o Senhor vai ter passado adiante de você. Olha que tremendo. O que o Senhor estava falando aqui: fica quietinho, fica escondidinho, espera o meu sinal. Quando você ouvir por cima das amoreiras um barulho de marcha, aí você pode ir, porque aí o Senhor já foi na sua frente. Isso significa que o Senhor já foi adiante de você, o Senhor vai pelejar a sua guerra. E Davi esperou o sinal, Davi esperou o exército de Deus passar por cima para ele ter certeza que o Senhor já tinha ido adiante dele, e aí Davi foi depois que o Senhor tinha orientado. E às vezes na nossa vida a gente faz o contrário, às vezes a gente atropela as coisas, às vezes a gente quer ir na frente, se deixar passar até na frente de Deus, né? Às vezes Deus nos dá uma estratégia, mas a gente não aguarda o tempo certo, mas a gente não espera pelo sinal de Deus, mas a nossa ansiedade não permite que a gente espere, né? A gente não quer depender de Deus, a gente não quer esperar, a gente quer fazer do nosso jeito, a gente quer fazer na nossa hora, e isso nos impede de sermos vitoriosos nas nossas batalhas. A Bíblia diz aqui, e depois ainda fica bem claro: e fez Davi como Deus lhe ordenara. Ou seja, Davi obedeceu tudo, né? Davi cumpriu todas as estratégias, todos os passos que o Senhor deu, Davi cumpriu. E a gente sabe que Davi foi vitorioso. E eu posso dizer que Davi nessa batalha foi mais do que vencedor. Não foi apenas vencedor, foi mais do que vencedor. Porque ele venceu não apenas aquela batalha específica ali contra os filisteus, mas olha como a palavra de Deus diz no versículo 17. Assim se espalhou
espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o temor dele sobre todas aquelas nações. Então, mais do que vencer uma batalha específica, né, uma luta, uma guerra ali contra os filisteus, o Senhor permitiu, né? O Senhor levou o nome de Davi para as outras nações também. Essa vitória gerou no coração dos outros reis, das outras nações, dos outros povos ali ao redor, temor pelo nome de Davi, né? Os outros povos perceberam que Deus era com ele. Aqui nessa passagem que nós estamos lendo, havia pouco tempo que Davi tinha se tornado rei. Então, para ele foi muito importante essa vitória. As outras nações viram força, viram poder no reinado dele, viram que ele era um rei forte, né? Um rei poderoso. Então, as outras nações não queriam mais comprar briga com Israel. As outras nações ficaram mais calmas, mais quietinhas. Os próprios filisteus, que volta e meia vinham contra Israel, promoviam guerras, batalhas contra Israel, durante um bom tempo depois dessa batalha, parou de ir em guerras, né, fazer guerras contra Israel. Então Davi não apenas venceu essa batalha, mas o Senhor usou essa batalha aqui, né, essa vitória aqui, para promover o nome de Davi, né, para que o reinado dele ganhasse mais poder, mais força, né, prosperasse diante das outras nações. Então é isso que nós precisamos fazer: consultar ao Senhor, obedecer às direções que Ele nos dá, esperar o tempo certo, esperar pelo sinal, esperar que o Senhor vá adiante de nós, porque o Senhor continua indo adiante de nós. É só a gente esperar o tempo certo, é só a gente buscar a orientação de Deus, é só a gente clamar pela ajuda, pelo socorro dEle, que Ele vem em nosso favor, que Ele vem em nossa direção, e que a gente possa, assim como Davi, fazer tudo que o Senhor nos ordena e sermos vitoriosos e sermos mais do que vencedores nas nossas lutas, nas nossas batalhas. Vencermos não apenas guerras pontuais, mas caminharmos de vitória em vitória com o Senhor na nossa frente, com a ajuda do Todo-Poderoso. Amém? Que o Senhor te ajude, que o Senhor te oriente, que o Senhor te dê direção em todas as situações da sua vida. Em nome de Jesus.